Quem tiver no som aí. Isso. Queridos, nós temos vivido tempos tão especiais na nossa igreja, no nosso meio. O nosso Deus tem se revelado e falado conosco de uma forma tão especial nesses últimos dias. Tem nos trazido entendimento de tantas coisas poderosas registradas nas Escrituras Sagradas. E hoje eu queria dividir um pouco mais disso com você. Dividir um pouco disso com você. A igreja do Senhor na face da terra, penso eu, nunca viveu com tanta intensidade e com um volume tão grande, tanto entendimento e revelação da palavra de Deus como nós temos vivido nesses últimos tempos. O Senhor tem clareado o entendimento da sua noiva, o Senhor tem trazido revelação com respeito à sua palavra, revelação com respeito à sua pessoa no meio do seu povo, dia após dia. Isso é maravilhoso porque cada dia mais nós conhecemos a Deus, Ele se revela a nós e por isso nós o amamos mais, nós nos inquietamos em servi-lo mais e melhor, nos inquietamos em cumprir o seu propósito como igreja sobre a face da terra, nos inquietamos em cumprir o seu propósito pessoal, na nossa vida também na terra, e isso é muito precioso. E Deus tem nos despertado a observar detalhes a respeito da sua palavra. Paul Washer fala que durante muito tempo nós entendemos as Escrituras de maneira infantilizada, olha que sério. E um dos exemplos que ele cita é a Arca de Noé. Nós ensinamos para as nossas crianças, lá na escolinha dominical, lá no nosso GC Kids, muitas vezes que é uma família com um barquinho sendo salva e salvando os animais. Quando o entendimento claro que nós devemos ter a respeito desse episódio é que assim como todo o restante da Escritura Sagrada aponta para Jesus, a arca aponta para Cristo, sendo Ele o Salvador da humanidade, de tudo que há sobre a face da terra, sim ou não? E nós precisamos a cada dia mais estarmos atentos a esse entendimento. Tudo aponta para Cristo, querido, nas Escrituras Sagradas. Sansão não era um cara fortão do cabelão, igual a gente canta. Não, Sansão era um tipo de Cristo. Era um juiz sobre o povo de Israel, veio para trazer justiça ali, assim como Cristo veio para estabelecer justiça sobre a face da terra. Então o Senhor tem nos falado e nos convidado a enxergar tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivemos, sob a ótica de Jesus. O que mais confrontou os fariseus na época de Jesus foi a maneira como Jesus enxergava as Escrituras Sagradas, enxergava as pessoas, enxergava a vida, enxergava a comunhão, enxergava o pecado, enxergava o homem. O que mais confrontou os fariseus e os saduceus é exatamente a maneira particular que Jesus enxergava todas essas coisas. Os homens, por causa da sua natureza, enxergavam tudo isso de uma maneira horizontal. Cristo vem com uma visão vertical e ainda do alto, de cima para baixo, trazendo um entendimento muito mais aprofundado daquilo que era a vontade do Pai para nós, daquilo que é o desejo dos céus, daquilo que já está estabelecido no céu e vai acontecer aqui na terra. E nós precisamos compartilhar dessa visão. Nós precisamos estar atentos aos gatilhos, às palavras, aos sinais que o nosso Deus tem nos dado nesse tempo, para expandir e alargar também o nosso entendimento, amém ou não? Nós estamos vivendo o ano da expansão e eu não sei como é que foi para você, quando você recebeu essa palavra de Deus através da vida do Bispo Paulo no início do ano. Há um ano de expansão, culto da virada. E aí depois, um ano de expansão, um templo maior, coisa maravilhosa. E aí, eu penso que o entendimento vai mudar de acordo com a cabeça e com a necessidade de cada um de nós. Aquele que sonhava em mudar de emprego, falei, esse ano eu vou expandir e vou mudar de emprego, e é isso também. Amém ou não amém? Pode ser isso também. Vou mudar de casa, glória a Deus, é isso também. Vou mudar de carro, glória a Deus, é isso também. Mas tudo o que o Senhor fala para nós vai acontecer conosco e em nós de maneira plena. Então a única guerra que eu tenho lutado para não expandir nesse tempo é no meu físico.
Eu estou tentando encolher, estou fazendo dieta, estou na academia, no meu físico não, Senhor. Mas o nosso entendimento da palavra, Ele vai expandir, querido. A nossa mente, Ele vai expandir. A nossa capacidade de compreender a revelação das Escrituras Sagradas estão sendo expandidas. Está acontecendo isso com você, sim ou não? O Senhor tem expandido o nosso entendimento de maneira sobrenatural. Quantas vezes nós lemos o mesmo texto e não tínhamos a revelação que Deus tem dado para nós nos últimos dias? Quantas vezes textos tão comuns, João 3,16, mas Deus tem alargado o nosso entendimento, tem expandido a nossa capacidade de aprender e entender a sua palavra. Nós estávamos num evento, outro dia, numa outra denominação aqui, um pastor muito precioso ministrando a palavra, e lá não era o tema principal, mas ele soltou uma frase que bateu no meu coração e me incendiou. Ele disse o seguinte: a autoridade da parte de Deus para conosco está nos nossos pés. Eu falei, opa, tem um mistério nesse negócio. E o Espírito Santo na mesma hora expande a minha mente e traz alguns entendimentos, e eu começo a remoer essa palavra dentro do meu coração. Começo a ouvir de Deus, começo a examinar as Escrituras, e é isso que eu quero dividir com você nessa noite. A autoridade está nos nossos pés. Abra sua Bíblia comigo, livro de Josué, capítulo número 1. Do verso 1 até o verso 3. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Olha que coisa preciosa. Sei que você conhece já esse texto com profundidade, mas o contexto histórico aqui é a morte de Moisés, povo de Israel já na porta ali de Canaã. O Senhor permite que Moisés veja, mas que ele não entra. O Senhor o recolhe então dessa terra, e Josué assume o seu lugar, e a palavra de Deus a Josué é: olha, meu servo Moisés está morto, agora atravesse você e todo este povo o Jordão, e aonde você colocar a planta dos seus pés, ali você tomará posse por herança, como eu prometi aos pais de Israel. Olha que coisa poderosa, olha que coisa preciosa. Você conhece bem o texto, o bispo Paulo pregou outro dia, falou sobre isso aqui, nessa travessia do Jordão. Cada representante das 12 tribos, com a arca da aliança nas suas mãos, quando eles tocam com seus pés o Jordão, o que acontece? A água se abre, e o povo passa seco naquele lugar. A autoridade nos pés. Um representante, os representantes do Evangelho de Jesus, eles vão pisar em locais, querido. O Senhor vai te conduzir a lugares onde você vai colocar a planta dos seus pés, e ali você vai expressar a glória de Deus, pois em você, pois nos seus pés, há a autoridade da parte de Deus. A autoridade. E eles atravessam, você conhece a história, atravessam e começam a tomar posse. E durante todo o livro de Josué, nós observamos que enquanto Josué quis guerrear, enquanto ele desejou pelejar naquele lugar, o Senhor entregou as terras. Porém, Josué começou a pensar que estava velho demais e parou de conquistar. Parou de colocar a planta dos seus pés em locais onde o Senhor já havia prometido para ele, dito que lhe pertencia. E eu preciso dizer algo muito poderoso para você nessa noite. A conclusão, a totalidade da posse dessa terra, ela só vai acontecer quando Davi assume o reinado de todo Israel. E a primeira coisa que ele faz ao assumir seu reinado não foi celebrar,
Não foi dar um grande banquete, mas foi levantar o seu exército, ir até a cidade de Sião, que era o último território que faltava para tomar posse, e ali ele coloca a planta dos seus pés, e o Senhor entrega a totalidade, a plenitude da promessa da Canaã terrestre para o seu povo. Diga para você mesmo nesta hora, em nome de Jesus, repita comigo, em nome de Jesus, eu vou tomar posse de tudo que Deus já me entregou. Querido, essa não é uma palavra de afirmação, essa não é uma palavra de autoajuda, mas uma palavra da verdade. Se existe algo que o Senhor te prometeu, se existe algo que Ele te entregou, use da autoridade que Ele te concedeu e tome posse de toda a promessa que Ele te fez. Josué só não tomou posse porque ele não quis. Pensou que estava velho demais para lutar, cansado de guerrear. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação, querido? Ainda cheio de autoridade. Josué ainda cheio de autoridade, mas já não tinha força, não tinha mais ânimo. O cansaço, ele não tem o poder de roubar a sua autoridade, mas ele rouba o seu vigor para conquistar aquilo que Deus te prometeu. Mas a palavra do Senhor nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia. Sim ou não? Agora, esperar no Senhor, querido, não é ficar parado aguardando que Deus venha tomar posse daquilo que Ele te prometeu e te entregar de mão beijada, não. Esperar no Senhor é fazer tudo o que te cabe, tudo que é a sua parte, todo movimento que é humano, todo movimento que é da tua responsabilidade. E aí naquilo que você não for capaz de fazer, o Espírito Santo de Deus move nas regiões celestiais e você alcança e conquista com a autoridade que Ele te concedeu. Nós precisamos entender isso nesse tempo. Há promessas de Deus para a nossa igreja. E o Senhor tem calçado nos nossos pés as sandálias do Evangelho da Paz, para que eu e você possamos levar as boas novas de Cristo a todos que Ele tem nos apresentado, tem trazido até esse lugar e que tem nos levado até essas pessoas. Deixa eu dizer algo muito sério para você, e não é propaganda. Se você quiser pensar que é isso, eu vou deixar sob a sua responsabilidade. Mas nós, como igreja do Senhor, entendemos que é um terreno fértil para que seja semeado o Evangelho de Jesus Cristo, que é o coração das crianças. E ali na nossa escola, querido, ali é um lugar onde nós usamos a autoridade do Espírito Santo de Deus para declarar vida sobre a vida daquelas crianças, para declarar vida sobre as famílias delas, para ensiná-las o caminho da verdade, para ensiná-las e levar para suas casas e famílias a transformação que o Evangelho de Jesus um dia trouxe para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Eu sou daquele tipo de pessoa que quando eu descubro algo de muito bom, eu tento contar para todo mundo. No meio do pessoal mais novo aqui da igreja, minha família é conhecida como a família das promoções. As irmãs aí que tem menino pequeno, compra fralda, leite em pó, tudo influenciado pelas promoções aí que a gente descobre, que a gente vê na internet, a gente dá o caminho para todo mundo. Como não fazer isso? Com a informação mais preciosa que existe sobre a face da terra, que é que existe um Jesus que nos ama tanto, que decidiu morrer na cruz, no nosso lugar, pagando pelo nosso pecado. Como não transmitir esse amor? Como não falar dessa oportunidade para todos aqueles que o Senhor traz adiante de nós? Como passar um dia inteiro, como conviver com muita gente e ver pessoas sofrendo, morrendo, e não falar desse Jesus que tem poder para dar destino à eternidade de cada um de nós. Esse é um tempo que eu e você precisamos compreender a importância do que nós carregamos da parte de Jesus. Tanto a autoridade que Ele nos confiou,
como também a verdade do Evangelho de Cristo. E preste bem atenção, querido. Muitos de nós temos perdido a oportunidade de exercitar a autoridade que Ele nos confiou no primeiro lugar onde nós deveríamos usar, que é no nosso lar. Josué era alguém que entendia da sua autoridade, querido. O povo de Israel decide cair na idolatria e ele declara o seguinte: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa. Josué manja de autoridade, querido. Eu e a minha casa, eu estou falando pelos meus. Eu tenho autoridade na minha família. E eu declaro que eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso lá na sua casa também. O Senhor te confiou autoridade para isso. Olha para o pé desse irmão que está do seu lado aí. Olha aí, olha aí. O pé dele é bonito? Tem um pé bonito do seu lado aí. Pé bonito, varão. Aleluia. Quão formosos são os pés. Quão formosos são os pés. Quão formosos são os pés daqueles que carregam o Evangelho de Cristo. Quão formosos são os seus pés. Quão cheios de autoridade são os seus pés. Agora, tem como a gente perder essa autoridade, querido? Sim ou não? Podemos perder? Abra sua Bíblia comigo aí. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 13. A partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 9. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado suas vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse: o que faço tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Esse texto é um texto tão precioso, tão carregado de tanto ensinamento, de tanto entendimento poderoso da parte de Deus. Era a última ceia, o Senhor Jesus estava ali no cenáculo, onde Pedro e João foram designados pelo próprio Jesus para encontrar o dono daquele lugar, a comprar aquilo que eles comeriam naquele lugar. E eles vão até aquele lugar para a celebração da última ceia, era a véspera da Páscoa. Jesus, com seu coração ainda conturbado, sabendo que iria morrer, seria preso, passaria por um terrível sofrimento, e faltava ali naquele lugar aquele empregado que era o responsável pela higiene dos pés. Por que se fazia isso? Jerusalém está situado no meio do deserto, as sandálias eram abertas, muita poeira, as mesas não eram parecidas com as que nós usamos hoje. Costumeiramente sentava-se ao chão com a mesa baixinha. Então os pés estavam muito próximos daquilo que se iria comer, então havia necessidade de limpeza. Mas não tinha um empregado ali, e não era comum comer sem lavar os pés. Mas ninguém quis diminuir. Preferiram todos se assentar com os pés sujos para comer, para cear.
para não ocupar a condição de ser o menor. Antes disso estavam ali os discípulos de Jesus, alguns deles discutindo sobre quem seria o maior, sobre quem assentaria à destra de Jesus. Não havia preocupação ali com humildade. E o primeiro ensinamento que Jesus deixa neste episódio é sobre humildade. Jesus, vendo o que estava acontecendo, sai da mesa, cinge os seus lombos com a toalha, tira sua capa e decide lavar os pés de cada um que estava ali naquela oportunidade. Outro ensinamento muito poderoso que eu entendo é que esse ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos era algo profético. Naquela época não se tinha carro, não se tinha avião, então o evangelho de Jesus seria levado através dos pés dos seus discípulos. Então foi um ato profético de lavar, de ungir os pés dos seus discípulos, pois esses estariam encarregados de difundir os ensinamentos de Jesus. Algo de profético naquele lugar, algo de profético nos seus pés, querido. Se acabar hoje combustível fóssil elétrico no mundo, como é que eu e você vamos fazer para nos locomover? São com os nossos pés, ungidos, lavados, remidos, profeticamente liberados para ir e carregar as verdades do Evangelho da paz de Cristo para as pessoas. Mas o ensinamento talvez mais precioso daquela hora acontece quando Jesus se aproxima de Pedro e vai lavar os seus pés. E Pedro toma uma postura aparentemente humilde. Como pode o Filho de Deus, como pode o próprio Deus encarnado lavar os meus pés, ocupar a condição do menor empregado da casa para lavar os meus pés? Parece uma atitude de muita humildade de Pedro, sim ou não? Não, Senhor, não sou digno de você lavar meus pés. Mas a grande pergunta que fica é: será que havia humildade na vida de Pedro ou havia medo de se expor? Porque permitir que Jesus visse seus pés sujos era expor a sujeira que estava ali naquele lugar. E o ser humano tem muita dificuldade de expor a sujeira. Tem ou não tem, querido? Eu não sei se ele pisou em algum excremento de animal no meio do caminho e por isso estava com vergonha. Mas tem um simbolismo de não querer ter a sua sujeira exposta. E a palavra de Deus diz que se eu e você queremos ser perdoados, curados e libertos dos nossos pecados, nós precisamos confessar uns aos outros e também confessar a Deus. Precisa ter luz, querido, aonde tem sujeira. Essa sujeira precisa ser exposta para alguém. E quando Jesus fala com Pedro: olha, Pedro, se você não deixou lavar seus pés, eu não tenho parte contigo. Ele fala: então me dá um banho. Jesus fala: rapaz, não é isso. O que Jesus quer dizer é o seguinte, querido: você não precisa sair gritando aos quatro ventos sobre a sua dificuldade, sobre as mazelas da sua alma, sobre os buracos que você caiu. Mas você também não pode esconder, porque senão não tem cura, não tem perdão e não tem libertação. Eu estava conversando com o Alex alguns dias atrás, e ele estava me perguntando algo sobre ministrar a palavra nas igrejas. E eu disse para ele algo que eu já observei que é muito interessante. As pessoas se identificam muito mais quando você conta um fracasso seu aqui no púlpito do que quando você fala de alguma vitória. Quando você conta de algum fracasso seu, de alguma dificuldade sua, depois do culto vem um monte de gente: pastor, você acredita que eu também passei por isso, que eu também tive isso, que eu tive aquilo outro, que eu também tropecei nesse lugar? O último domingo pela manhã que eu ministrei, eu falei sobre o medo que eu tinha de altura, porque o Senhor me libertou, me curou disso.
Durante a semana, umas 6 ou 7 pessoas chegaram para mim e me expõem e falaram: nossa, você falou do medo de altura, eu também tenho. Nossa, você falou disso, eu também tenho. Mas se você contar uma bênção de Deus na sua vida, dificilmente vem alguém depois do culto falar assim: glória a Deus, cara, que maravilhoso. Me alegrei demais com o seu testemunho. É assim ou não, querido? E só para você entender do que eu estou te falando, na sexta-feira passada eu pude viver um momento muito especial. Havia algo já incomodando meu coração da parte de Deus. E eu chamei meu pastor e falei com ele: o senhor tem um tempo? Preciso falar com o senhor. Ele: o que você quer? Falei: confessar pecado. Vou expor meus pés sujos de terra, de poeira, de excremento que eu pisei no caminho. Mas segundo a Bíblia, é só assim que eu posso ser curado. É só assim que você pode ser curado. Eu preciso te dizer algo muito sério. O pecado, ele rouba de nós a autoridade. O pecado tira de nós a autoridade. Enquanto a santificação aumenta a nossa autoridade. Que é a prova disso? Discípulos de Jesus são chamados para expulsar o demônio de um rapaz. E eles não conseguem. Jesus chega, expulsa o demônio e eles perguntam: como que você fez? Tem algum tipo de demônio que só sai com jejum e oração. Santificação. Sem ela ninguém verá o Senhor. Então, querido, você precisa decidir algo na sua vida. Nós temos o privilégio de fazer parte de uma igreja onde nós temos homens e mulheres de Deus, confiáveis, onde você pode expor a sujeira dos seus pés. Porque quando acontecer isso, você chegar para essas pessoas e expor a sujeira dos seus pés, não vai ter apontamento, não vai ter julgamento, mas vai ter cura, vai ter libertação, vai haver perdão sobre a sua vida. E você não pode perder isso de vista. Sabe por quê, querido? A primeira coisa que acontece quando a gente peca é o diabo nos acusar do seguinte: você vai ter coragem de falar disso para alguém? Você vai ter coragem de contar isso? Se você contar, você vai perder o seu cargo de líder de célula. Você vai perder o seu posto de líder de GC. Você vai perder a sua pose de santo que você tem no meio da igreja. Você vai perder, e ele consegue colocar na nossa mente que expor a sujeira que são os nossos pés vão nos fazer perder. Quando a palavra de Deus nos diz que quando nós expomos a sujeira, quando Pedro decidiu expor o seu pé, o que aconteceu foi que Jesus lavou os seus pés, purificou os seus pés, santificou os seus pés. E é isso que acontece quando a gente expõe a sujeira nos nossos pés. É isso que acontece quando eu e você decidimos nos expor. O sangue de Jesus passa sobre as nossas vidas. E nós somos limpos, lavados. As nossas vestes ficam limpas, alvas, brancas, mais que a neve. E eu posso falar. Nós precisamos entender este lugar. Querido, não permita que o pecado roube a sua autoridade. Sabe por que muitos pais perderam a autoridade dentro de casa? Porque esconderam seus pecados. E aí se sentem desautorizados para corrigir os seus filhos. Muitas vezes até já se arrependeram, até já confessaram, até já foram perdoados por Deus, mas ainda não se perdoaram. E a acusação fica na mente. Como você vai poder corrigir o seu filho se você já fez isso no passado? Porque não se perdoou. Se Cristo já te perdoou, querido, quem mais pode te condenar?
Se Cristo já te perdoou, quem mais pode te condenar? Essa é uma verdade que eu e você precisamos ter muito claras na nossa mente. Se você já confessou a Deus, se você já confessou ao próximo, você já foi perdoado por Ele, se você se arrependeu genuinamente, não permita que a tua mente te acuse mais, e exerça a autoridade que o Senhor te entregou. Não deixe que o medo te impeça de viver a autoridade, querido, que Deus já te entregou. Não deixa, querido. Não deixe que o medo te domine. Mateus capítulo 14, abre aí comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do verso 25. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente, Jesus falou com eles dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó, voz de pequena fé, por que tu duvidaste? Olha o Pedro aparecendo de novo, que cara ousado, que homem intrépido, de madrugada, andando de barco, vê alguém andando em cima da água, todo mundo grita de medo, Jesus se identifica, e ele, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E aí Jesus confia a Pedro uma autoridade, querido, poderosa, de mexer com a natureza. Pode pisar na água, Pedro. Você pode andar também sobre a água, Pedro. O que parece ser impossível para você, querido? O que Deus já te mandou fazer e você ficou temeroso? O que o Espírito Santo de Deus já te convidou? O que você pediu para o Senhor, assim como Pedro pediu para Jesus? Se és tu, me manda ir ter contigo. E ele disse: vem, e você ficou com medo e nem desceu do barco ainda. Pedro recebe a autoridade, querido, sobre a natureza. E aquilo que não tinha solidez passa a ter, que é a água, e Pedro então começa a caminhar. O Senhor está te convidando nessa noite para caminhar sobre as águas. O Senhor está te convidando hoje, querido, a caminhar sobre as águas, com a autoridade que Ele já te entregou. E eu sei que os ventos vão soprar, querido, os ventos sopram para todos, não foi só para o Pedro. Mas o único que estava fora do barco era ele. Vamos descer do barco nessa noite em nome de Jesus para caminhar a autoridade. Vamos descer do barco nessa noite em nome de Jesus para caminhar em autoridade. Eu não sei qual é o mar que você está navegando nele nesse dia. Eu não sei por onde seu barco está andando, mas, querido, o Senhor te chama, pode vir para fora do barco.
E deixa eu te adiantar algo, querido, vai ventar. Mas a primeira coisa é que nós não podemos ter medo. O medo rouba de nós a autoridade. O medo rouba de nós a fé. Tem algo muito poderoso nesse texto que eu fiquei pensando. Pedro não se espantou em pisar na água e não afundar. Ele se espantou com o vento. Pedro não se espantou com a água que ficou sólida ali para ele poder caminhar, querido. Ele se espantou com o vento. Querido, às vezes você está vivendo, pisando em milagres já. Mas você se assusta com aquilo que o inimigo assopra, com o vento que ele assopra no seu ouvido, dizendo, não vai dar certo. Não vai funcionar. O Senhor não está com você. E você começa a afundar, e a gente começa a afundar. Nós damos mais crédito àquilo que o inimigo das nossas almas assopra no nosso ouvido, do que os milagres que o Senhor nos convida para viver, e a gente já experimenta dele. Você tem vivido milagres, sim ou não? Aleluia, que alegria ouvir tanto aleluia. Se você está vivendo milagre, querido, não permita que o vento roube a sua fé e te faça afundar no meio do milagre. Não deixe que ele tome de você a autoridade que o próprio Jesus te entregou. Querido, eu fico muito admirado quando eu vejo as coisas que Jesus fez e que estão registradas nas Escrituras Sagradas. Eu fico muito admirado em ver tantos milagres que Deus já fez na vida de tantas pessoas que eu conheço. Eu fico admirado de ver os milagres que Jesus já fez na minha vida. Mas existe algo muito poderoso, querido, que é uma fala de Cristo que está registrada aqui na palavra de Deus. É que ele disse que nós faremos coisas muito maiores que Ele fez. Quantos cegos Jesus curou? Quantos nós já curamos? Quantos coxos Jesus curou? Quantos nós curamos? Quantos endemoniados Jesus libertou? Quantos nós libertamos? Ele nos confiou a autoridade do seu nome. E muitas vezes nós usamos o nome de Jesus para brincar, para nos divertir, para nos alegrar. Mas quando nós precisamos usar de fato a autoridade que esse nome carrega, a gente fica com medo. Eu me lembro muito bem a primeira experiência sobrenatural que eu vivi na minha casa. Era uma semana de encontro com Deus, oh Cristo. E tinha um demônio perturbando dentro do meu lar. E a gente ia trabalhar, a primeira vez que eu ia trabalhar no encontro. E aí eu passei mal a noite inteira, e a Priscila viu um demônio dentro do nosso quarto a noite inteira. E aí no outro dia a gente voltando do trabalho, no centro da cidade aqui, eu vejo o carro do bispo, e ele estava indo para a casa dele, ele morava no Bromelas, e eu segui igual polícia, fui atrás dele. Quando ele parou na porta da casa dele, eu buzinei. Pedi ele para parar, ele desceu do carro, eu desci também e comecei a contar para ele o que estava acontecendo. E falei com ele assim, vão lá em casa, chorar lá com a gente. A resposta dele para mim foi, eu não. Deus já levantou um sacerdote lá na sua casa, é você. Deus já te entregou a autoridade, está na sua mão. Vou te fazer o seguinte, nós estamos com óleo aqui que nós estamos guardando, consagrado para levar para o encontro. Leva ele para sua casa, chega lá, unge as portas, unge a janela, unge tudo. E não esquece o óleo amanhã não, que nós temos que levar ele para o encontro. Querido, foi uma injeção de autoridade na minha vida naquela hora. Eu cheguei lá em casa, não estou brincando, na unção do Chuck Norris. Meti o pé na porta, falei, cão, hoje você vai embora.
Falei com a Dona Maria, vem para a retaguarda. Passei o óleo na mão e pus a mão na porta e comecei a consagrar minha casa. E fui em nome de Jesus, você não pode ficar aqui. Não tem brecha para você estar aqui nos perturbando. Bata em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. Eu te mando embora e não volta mais. E fui, querido, grandão, e fui expulsando aquela... Dormi igual um neném aquela noite. Mas precisou de alguém me dizer que já havia nas minhas mãos uma arma poderosa, uma bazuca de Deus, que era autoridade para fazer isso, e eu não sabia. Eu não sabia, querido. Tem gente que sabe, mas por causa do medo, por causa do pecado, e por causa da facilidade, porque santificação dá trabalho, orar dá trabalho, jejuar dá trabalho, é melhor ir lá pedir o pastor para orar. Foi o que eu fiz. Vou pedir para ele. Estou de carro aqui, o senhor nem precisa ir no seu carro, eu levo o senhor no meu e trago o senhor de volta. Não, é contigo. E eu aprendi direitinho esse negócio, querido. Aprendi tanto para aplicar na minha vida, quanto quando os outros vêm falar comigo, discípulo meu chega e fala, pastor, uma perturbação demoníaca. Eu falei, yes, minha vez. Eu ir na sua casa? Deus já levantou um sacerdote lá, é você, pega o óleo aqui na igreja. Querido, isso é maravilhoso, porque é despertar as pessoas para uma autoridade que ele já tem e nem sabe. É colocar as pessoas no seu lugar de responsabilidade. Agora, isso não quer dizer que você não possa pedir amém ou não amém. Você pode pedir, querido. Quando eu estou em guerra lá em casa, eu estou orando lá, primeiro eu exerço a minha autoridade lá. Mas tem alguém que é maior que eu, e eu ligo para ele e falo, estou em guerra aqui, pai, me ajuda, me cobre aí, estou nessa situação, já orei aqui, não sou bobo, vou falar que eu já estou fazendo a minha parte, mas tem uma autoridade que é maior que a minha, que é a sua, então estende a mão para cá, libera aí algo que eu não tenho aqui, que está faltando. E ele ora de lá, e se está faltando alguma coisa, o Espírito Santo de Deus traz, preenche, e acontece. Acontece a cura, acontece a libertação, acontece o milagre. Mas o primeiro passo para fora do barco, Jesus não pegou na mão de Pedro para tirar do barco, Jesus pegou na mão de Pedro para tirar da água. O passo de fé, o primeiro passo de fé, Pedro deu sozinho. Pela palavra de Jesus, quando diz para ele, pode vir, Pedro. Você precisa exercitar a sua fé, o primeiro passo de fé é com você. Eu não sou indelicado, querido, mas tem vezes que dá vontade de perguntar, quando alguém chega e fala assim, pastor, ora por mim, dá vontade de perguntar, você já orou? Porque às vezes as pessoas querem que você entre numa guerra que é delas, porque ele está com preguiça de lutar. E deixa eu te dizer algo muito precioso e poderoso nessa noite. Usar a autoridade não faz você perder ela, não. Deus te deu para você poder usar mesmo. Ele te confiou para você usar. Então pode usar, querido. Use a autoridade, sem medo. Mas com maturidade, na hora certa, da maneira correta, sob a direção do Espírito Santo. Querido, a gente tem que andar atento àquilo que o Espírito Santo de Deus nos fala. E Ele fala a todo momento conosco. O Espírito Santo de Deus quer nos guiar nos mínimos detalhes. Passei na porta da casa de um irmão outro dia, vi ele sentado. Pensei no meu coração, podia ter parado, mas passei de carro, estava rápido. O Espírito Santo falou comigo, volta. Eu falei, não, mas eu vou ter que dar uma volta. O Espírito Santo, volta. E eu voltei, virei o carro, dei uma volta, umas 2 ruas para trás, passei, vim, parei. Varão, passei só para te dar um abraço.
Passei aqui na porta, te vi, tive o desejo, o Espírito Santo depois me mandou voltar, eu estou aqui, dei um abraço, conversamos alguns minutos, fomos edificados pela palavra de Deus, porque nós testemunhamos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. O nome do Senhor foi glorificado naquela conversa, Ele ficou muito feliz por eu ter parado, eu fiquei mais feliz ainda, porque eu obedeci a Jesus e fiz um carinho no coração do irmão ainda por cima. Jesus quer nos guiar em tudo. A todo tempo o Espírito Santo de Deus está nos falando, está nos direcionando. Está derramando em nós porções da revelação da sua pessoa, de como Ele quer que a gente viva, de como Ele quer que a gente caminhe, de como Ele quer que nós usemos a autoridade que Ele nos confiou. Esteja com seus ouvidos atentos, porque é muito fácil passar desapercebido a voz do Espírito Santo, tá, querido? É só estar com a sua cabeça cheia de problema. É só estar com o seu jugo e com o seu fardo e não com o de Cristo. Que o dele é suave e leve. Se você ainda não trocou com ele, dificilmente você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, porque é muita preocupação. O nosso é pesado, é difícil, é por isso que ele quer trocar. E está te entregando dele que é suave e leve, mas a gente é teimoso. Porque a gente não quer expor nem para Jesus o nosso fardo. Como se nós pudéssemos surpreendê-lo de alguma maneira. O Espírito Santo de Deus nos chama nessa noite para caminhar em autoridade. Querido, em Gênesis, quando Deus está tratando ali com Adão, Eva e a serpente, o Pai libera uma palavra a respeito de Jesus que esmagaria com autoridade a cabeça da serpente. O profeta Isaías, querido, fala de uma maneira muito poderosa sobre o exercício da autoridade de Jesus sobre a face da terra. Ele declara que a terra são o estrado dos pés de Jesus. Jesus caminhou sobre a terra com autoridade, querido. Com autoridade no mundo espiritual, com autoridade no mundo natural, com autoridade sobre a sua carne. Você crê que o Espírito Santo de Deus te confere autoridade para dominar a sua carne, querido? Imagina Jesus, 40 dias de jejum. Você acha que a carne de Jesus não estava com desejo de comer o pão que o diabo apresentou para ele lá, não? Mas a carne dele estava sob a autoridade do Espírito. E ele conseguiu rejeitar. Deixa eu te dizer, querido, diante de Deus nós não teremos desculpa para nenhuma bandeja que o diabo nos oferece. Porque o diabo nos oferece uma bandeja com os prazeres carnais e mundanos, enquanto isso Jesus nos oferece uma bandeja de autoridade para vencer todas essas coisas. E se nós lançamos mão do nome de Jesus, querido, nós caminhamos neste mesmo nível de autoridade. Foi isso que Ele conquistou também na cruz por nós. Conquistou salvação, conquistou perdão, conquistou libertação, conquistou cura, mas também conquistou autoridade para mim e para você. E o desejo do meu coração nessa noite, querido, é que você chegue na sua casa, ou que você saia daqui, andando em autoridade. Querido, onde você pisar vai ficar a marca de fogo no chão ali, porque há a autoridade de Jesus sobre você. Há a autoridade de Jesus nos seus pés. Há a autoridade de Jesus nos seus pés. Para que você tome por herança aquilo que o Senhor já te entregou. Para que você manifeste, querido, a verdade do Evangelho de Jesus sobre a face da terra. Para que você exerça autoridade no seu lar, nas regiões espirituais e também nas naturais. O desejo do meu coração é que você saia daqui transbordando desse entendimento nessa noite. E não aceitando mais viver fora dessa autoridade que Jesus te confiou.
Mas esteja em alerta, a falta de fé, a incredulidade, o medo, assim como os pecados vão roubar de você a autoridade. E você precisa lutar contra isso todos os dias. Todos os dias, vença na autoridade do Espírito Santo de Deus. E aí você vai poder andar sobre as águas. Se você não andar, você vai voar sobre as águas. Mas você vai estar na autoridade que o Senhor Jesus tem te confiado. Bispo Paulo, em nome de Jesus, estou encerrando com esse desafio para nós, de caminharmos na autoridade que Ele tem nos confiado por esse tempo. Como pessoa, como igreja, como corpo de Cristo, andemos em autoridade na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus.